Você conhece alguma mulher que já queixou de dor nas mamas? Eu acho que todas as mulheres um dia, hora ou outra, vão queixar de dor mamária. As dores nas mamas são relativamente frequentes e talvez sejam a principal causa de consultas médicas num consultório de um mastologista. Por quê? Porque sempre que a gente tem a dor, a gente tem um alerta do corpo dizendo algo não vai bem. O que deveria ser isso? E a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é o câncer de mama. Então as pessoas associam a dor na mama ao câncer. Mas talvez esse seja o último diagnóstico a ser feito relacionado à dor na mama. O câncer, quando ele chega num estágio que leva à dor, com raras exceções, é porque já é um câncer avançado e não é o que a gente deseja para os nossos pacientes. Então, a dor na mama, ela vai ser dividida em dores relacionadas a hormônios e dores não relacionadas aos hormônios. Então, quando a gente relaciona com o hormônio, a gente remete a uma questão de ciclos menstruais. Por isso ela também pode ser chamada de dor na mama ou mastalgia cíclica. E se não for relacionada com os hormônios, a gente pode chamar de dor nas mamas ou mastalgia acíclica. Então vamos falar um pouquinho dos hormônios. A gente tem nas mamas receptores alfa, que levam à proliferação celular, e receptores beta, que levam a uma inibição dessa proliferação celular. E nós temos hormônios ditos hormônios sexuais, que são estradiol, progesterona, estriol, testosterona. E todos esses hormônios, eles têm uma relação direta com a mama, de uma forma ou de outra. Claro que o que a gente mais sabe é que o estradiol e a progesterona têm uma ação direta nesses receptores para ajudar, inclusive, no desenvolvimento da mama. O fato é que mais importante do que saber o hormônio é conhecer os receptores. Muitas vezes, um receptor hormonal ele pode desencadear informações diferentes. E isso não depende tanto do hormônio que seria o mensageiro, e sim da correlação desse receptor com aquele mensageiro. Então na mama não é diferente. E dependendo dessa relação hormonal que for apresentada, a gente pode ter diferentes respostas. Além disso, todos esses hormônios podem ter metabólitos, ou seja, imagina que você tem um hormônio original e esse hormônio pode se quebrar em hormônios menores e diferentes. E esses hormônios diferentes também podem ter papéis diferentes quando conectados nesses receptores. Então é nesse sentido que a gente tem que pensar quando a gente está falando de questões hormonais relacionadas à mama. Quando a gente tem, normalmente, uma diminuição do hormônio estradiol, a gente tem uma tendência a diminuir o tamanho da mama, ela é menos estimulada. Por outro lado, se eu tiver muita progesterona, a tendência é que essa mama fique mais flácida, ganhe volume. E se eu tiver uma mama com muito estradiol, provavelmente eu vou ter uma mama com um tecido mais estimulado e mais sensível. E aí quando a gente parte por uma questão de ciclo menstrual, a gente vai ver que as mulheres em determinados momentos do ciclo vão ter uma mama mais sensível. E isso vai acontecer de acordo com o ciclo menstrual. Então esse é um primeiro ponto. Eu posso também ter dores relacionadas a hormônios baseados na ingestão de hormônio exógeno, por exemplo, pílulas anticoncepcionais. Eu faço um parêntese aqui porque, no meu ponto de vista, pílulas anticoncepcionais, na verdade, são medicamentos que simulam as questões de hormônio, mas não são hormônios. Eles são medicamentos, mas que de alguma forma podem estimular esses receptores também, causando desconfortos e aumento de sensibilidade. Quando a mulher
na menopausa ela começa a fazer a reposição hormonal, ela também pode ter esse desequilíbrio hormonal, levando a um aumento de sensibilidade. Então, em relação ao hormônio, basicamente é isso. Se a gente partir para a questão das mamas, das dores acíclicas, sem essa relação hormonal, aí a gente vai ter uma gama infinita de possibilidades, desde um trauma, ou seja, aquela mama que sofreu uma pancada, por exemplo. Eu posso ter problemas reumatológicos, como por exemplo a síndrome de Tietze, que é uma inflamação dessas questões aqui de espaços intercostais, e isso pode refletir com dor mamária. Eu posso ter uma lesão em região de plexo braquial que pode irradiar para a mama. Eu posso ter problemas na coluna com inervações intercostais que podem também irradiar dores para as mamas. Mulheres que possuem mamas grandes. Imaginem vocês que se vocês acordarem de manhã e alguém começar a puxar a sua orelha todo minuto, ou vamos considerar a cada meia hora, levar uma puxadinha, no final do dia vai parecer que você tem uma orelha desse tamanho, ela vai estar dolorida, sensível, e é a mesma coisa que acontece com uma mama de grande volume. Então a mama, ela possui alguns ligamentos na região superficial e na região profunda. E esses ligamentos são conectados por traves chamadas ligamentos de Cooper. Se a mama é muito grande, imagina que esses ligamentos vão ficar tensos o dia todo.